Saúdo a todos que acompanham a Conacup, é um privilégio estar aqui com vocês e hoje de modo especial quero apresentar para vocês a LAI, Liberação Articular Energética, uma técnica fantástica que a gente veio desenvolvendo dentro desses 20 anos de experiência com a quiropraxia e com a medicina tradicional chinesa. O grande objetivo da LAI é atender muitos e muitos clientes que vinham e tinham a seguinte expressão ou a seguinte queixa: por favor, vê se você consegue fazer algo comigo, mas não instale, não force, porque já teriam passado por experiências que traumatizaram, que criaram um problema diante de estalos, principalmente na região cervical. Ainda hoje, se você vai ver, as pessoas têm muito medo de receber qualquer manobra, de modo especial na cervical. Em outros lugares até que não tanto, mas enfim, a cervical é onde as pessoas mais se queixam. Então, um dos grandes objetivos da LAI foi desenvolver uma técnica que liberasse a articulação, mas usando mais o aspecto energético do que a força. E assim nós conseguimos desenvolver neste tempo a LAI, hoje já um curso com vários profissionais trabalhando pelo Brasil e fora do Brasil, e também com um livro manual, então um livro que coloca então quais são os passos da LAI, os principais passos e assim por diante. Mas para quem pode fazer o curso da LAI? Bom, primeiramente vou dizer que o curso da LAI ele é aberto. O que significa? É aberto, é livre, é um curso livre, com classificação livre. Ou seja, ele é aberto para as pessoas que são da área da saúde, fisioterapia, educação física, farmácia, enfim, março, todas as áreas da saúde, as pessoas estão convidadas a fazer o curso da LAI e a dominar a técnica da LAI. Mas eu também abro para aquelas pessoas que não são da área da saúde agora, ou ainda não são, mas que têm uma sensibilidade incrível. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos vários profissionais, ótimos profissionais, que eram chamados de práticos, ou aqui também chamados arrumadores de ossos. Veja bem, nunca estudaram nada de anatomia, mas tinha uma sensibilidade na ponta dos dedos, no tocar, que muitas pessoas, ao se machucarem do trabalho, iam até eles e eles falavam que colocavam no lugar, ou seja, eles devolviam a mobilidade para a pessoa, resgatando assim a qualidade de vida. E também pessoas que estavam no futebol, que jogavam, se machucavam, então primeiramente eles iam até esses arrumadores de ossos ou práticos, e esses faziam um trabalho excelente. Por que eu abro para essas pessoas? Muitas pessoas já vieram fazer a LAI, muitos profissionais hoje que estão fazendo um trabalho fantástico. Não tiveram oportunidade de estudar, mas eles têm nato nas mãos uma sensibilidade incrível. Então, o que caracteriza a LAI? Bom, o grande objetivo da LAI então é devolver a mobilidade às articulações sem o uso da força, sem estalos e sem manobras bruscas. E também devolver a mobilidade, a função aos órgãos. Então, o estudo da LAI é um estudo completo. A formação da LAI, sempre no início eu comecei dando um curso básico de 3 dias, mas eu fui vendo que não bastava. Para tornar um profissional mínimo, são 4 meses. Então a gente faz a formação em 4 meses, aonde a gente realmente treina para valer, para que o profissional que vai atuar domine de modo especial toda a técnica. Não basta fazer mais ou menos. A gente quer que o profissional faça o melhor para o seu cliente. E isso ele vai crescer profissionalmente e a satisfação em realizar, em fazer um bom trabalho. Então, o que nós ensinamos? Ensinamos
o beabá. A gente começa do zero. Então a gente começa pelos movimentos básicos da anatomia. Então, se alguém quer fazer a ALAI, já pode começar a revisar a sua anatomia. É preciso saber qual é o movimento possível de cada articulação. E muitas vezes a pessoa diz, mas isso é complicado. Veja bem, esses movimentos a gente faz todos os dias, só que de uma maneira automática. Muitas vezes o que nós estamos caminhando, a gente faz flexão plantar, faz dorsiflexão, faz inversão, eversão e nem se dá conta. Com o estudo da ALAI, a gente orienta o aluno que comece a observar qual o movimento que cada articulação consegue fazer. Isso é fundamental, esse conhecimento para aplicar a técnica da ALAI. Bom, a técnica da ALAI, ela parte de 3 passos importantes. Primeiro, claro, vem toda a avaliação, mas quais são os passos importantes da ALAI? Primeiro é o domínio da mão. Então nós temos a chamada técnica da bola, porque como nós não usamos força, nós temos que usar algo para que dê uma explosão, e a gente usa de modo especial o ar da pessoa. Então a técnica da bola, então quando é que o aluno está bem? Quando ele consegue com as mãos dominar a bola e a bola sai do local, ela salta. Aí mostra assim que há uma retenção de ar e que o impulso faz com que ela salte. Isso vai acontecer também com a articulação, ou seja, a liberação se dá de dentro para fora. Esta é uma grande diferença. Faz com que haja uma certa explosão e assim movimentar a articulação, porque o nosso objetivo é isso, devolver a função a cada articulação. Vamos lembrar bem, se uma articulação está doendo, se uma área da articulação está doendo, uma área do corpo, tenha certeza que geralmente está por sobrecarga. O que é isso? É quando uma articulação deixa de fazer a sua função e a outra passa a fazer a dupla função ou tripla função. Significa o quê? Existe uma sobrecarga aí e por isso o corpo ele se queixa com a dor. O que é a dor? É um grito, é pedido de ajuda. Ele quer que você ajude, ele quer que você preste atenção. E muitas vezes esse grito de ajuda ele é silenciado pela automedicação. Então nós queremos buscar a causa. Por isso que 70%, 80%, nós podemos dizer, vários profissionais vão mexer geralmente onde dói. Na ALAI isso é proibido. Então na ALAI nós queremos buscar aonde está a causa desta dor. Por isso dificilmente um profissional da ALAI vai mexer aonde está doendo. E sim ele vai buscar aonde está a causa. Mas como buscar a causa? Qual é a ferramenta para buscar a causa? Aí nós ensinamos o músculo informativo, que vem da kinesiologia. Então a kinesiologia é a ciência do teste muscular. É a possibilidade do profissional se comunicar com o corpo. A gente quer que o corpo nos diga o que ele quer que a gente faça, e não simplesmente pela nossa intuição. Então, se a pessoa estiver com dor na região do cotovelo, a gente vai perguntar para o corpo aonde ele quer que a gente mexa. Se é de fato na região local, poderá ser sim, ou se é na região longe, está ou acima ou abaixo disso. Como é que isso a gente vai saber? A gente vai fazer isso através de um teste muscular. A gente coloca a área dolorida em circuito, automaticamente o músculo irá ficar inibido, ou seja, não vai segurar, não vai reter, e a gente vai buscar aonde devolve a força, aonde torna esse músculo favorecido. E aí sim iremos atuar. Mas vejamos, poderá nesta área, vamos supor que seja abaixo no pulso, poderá ser articulação, poderá ser tendão, poderá ser ligamento, poderá ser fáscia, músculo, enfim. É preciso testar, é preciso perguntar. Eu digo sempre nos cursos que a parte maior, quem faz para nós é o corpo. O corpo nos diz aonde ele quer que a gente mexa
Ele nos dá a direção, cabe a nós simplesmente aplicar, fazer o que interessa para ele. Mas de modo especial, eu quero mostrar assim, que a Lai, ela está baseada na energia e nós levamos muito em conta a medicina tradicional chinesa. Por isso nós buscamos aqui totalmente, quando a articulação está contraída, um processo yin, nós temos que devolver o yang, nós temos que devolver o movimento, mas para nós é muito interessante sabermos o seguinte: se, por exemplo, uma área muscular está dolorida, se isso é de fato um problema articular ou é um problema que vem da parte digestiva. Então nós temos que ter presente isso. Quem fez o curso de kinesiologia, ou fará, vai ter presente que nem sempre a área que está dolorida é por causa articular ou muscular. Muitas vezes é por causa das vísceras. Então vejamos bem, por exemplo, peitoral maior, porção clavicular. Para a kinesiologia, quem abastece esse músculo é o estômago. Veja bem, qualquer problema digestivo poderá ter influência nesse músculo e ele ficar dolorido. Ou seja, não é articular, não é muscular, e sim é a parte digestiva do estômago que está prejudicando esse músculo. E a gente ensina como descobrir isso e como corrigir. O mesmo acontece com os músculos flexores e extensores do pescoço. Muitas vezes a pessoa acorda com torcicolo e logo vem aquilo, mas foi um choque de vento, de choque térmico. Muitas vezes é porque esses músculos também são alimentados pelo estômago. Aquele jantar muitas vezes à noite, aquele jantar a mais ou beber a mais poderá ter interferido no funcionamento do estômago, na energia do estômago. E automaticamente isso irá se manifestar primeiramente no músculo. Por quê? Ele vai precisar de mais energia. E de onde ele vai tirar essa energia? Primeiramente o órgão vai buscar tirar dos músculos que eles, veja bem, são mais superficiais. Ao retirar a energia do músculo, automaticamente, se ele for desafiado, o músculo fica inibido. Significa o quê? Sem força, com menos capacidade de contração, com menos estímulos neurológicos. Com a kinesiologia, nós conseguimos testar através do músculo informativo, através dos mapas da kinesiologia, o que está acontecendo. Por isso, nem sempre, quando está a dor muscular, isso significa que temos algum problema meramente de músculo de articulação. Dos passos importantes da Lai é nós observarmos uma pergunta que eu digo sempre para os alunos: poucos fazem, como se não fosse importante. A gente pede para o aluno perguntar, ou seja, o profissional perguntar para o seu paciente, seu cliente, e dizer assim: respire fundo e solte longe. Eu desafio você a fazer isso agora. Ó, respire fundo, mas preste atenção se o ar é mais difícil entrar ou sair. Vamos lá de novo? Respire fundo. Veja bem, se você perceber que o ar é mais difícil para entrar, isso é um problema, porque se você perceber que é mais difícil sair, também é um problema. Então, tanto faz se é difícil entrar ou sair, o problema é que não está havendo bem as trocas. Para lá, isso é fundamental, já que nós vamos usar a energia do ar para nós fazermos a liberação. Por isso, nós aprendemos na Lai e na kinesiologia como equilibrar, como devolver esta entrada, essa saída de ar. Não adianta, como eu sempre digo no exemplo, ter um carro potente se você tem um combustível adulterado. Então você imagina se a pessoa disser, mas é mais difícil entrar ou sair, significa o quê? Que vai faltar oxigênio, que o corpo vai trabalhar no limite, no estresse. Isso com certeza gera ansiedade. Experimente testar uma pessoa que se queixa muito de ansiedade e avalie a sua respiração para ver se não está faltando oxigênio. Uma dica importante para você ajudar essa pessoa com ansiedade:
Procure melhorar primeiro a respiração. Segundo lugar, nós precisamos o quê? Avaliar o eixo gravitacional ou a marcha. Isso é importantíssimo. Nada mais é do que desafiar o cliente para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Por que isso? Se a pessoa está fora do seu eixo gravitacional ou fora da marcha, ela irá usar uma compensação. O que é mais comum é percebermos que a pessoa tem dificuldade se a pessoa flexiona para trás, empurra para trás, empurra para trás, o que acontece? Ela está flexionada, geralmente aqui a projeção do pescoço está para frente, porque ela está evitando uma queda. Então é muito fácil quando a gente desafia o cliente e ele não consegue se manter de modo para trás. Isso significa o quê? Se a articulação tem que trabalhar no seu encaixe, se ela está projetada para frente, obviamente que a articulação não trabalhará no seu encaixe, mas sim fora do seu encaixe. Isso provoca um desgaste precoce das cartilagens. Isso é muito prejudicial. Por isso é importante nós avaliarmos o eixo. Muitas vezes o quê? O profissional faz tudo certo, mas não olha o eixo. Então quando a pessoa chega na esquina, no início ela se sente bem, mas logo em seguida ela volta para aquilo que chamamos de casa antiga, aonde ele fez a casa. Significa o quê? É preciso fazer com que a pessoa fique no eixo, na sua marcha. E muitas vezes a correção se dá nos pés, ou no pé esquerdo, no pé direito, ou nos dois pés. Outras vezes pode ser no sacro, na pelve. Nós não temos uma receita de bolo com a Alai. Nós temos que buscar aonde é a correção. É o corpo que dá essa resposta. Mas vamos supor que seja aqui, como nós estamos com o pé direito. Poderá ser qualquer articulação do pé, qualquer articulação que coloque em jogo a marcha, o eixo gravitacional. Poderá simplesmente no jogo de futebol a pessoa ter tido uma torção e fez com que o navicular então girasse e travasse, ou seja, perder a sua mobilidade, perder a sua função. É aqui que a Alai atua. A gente tem que perceber. Se perdeu a sua função, é nossa tarefa devolver a função para devolver qualidade de vida para a pessoa. Mas poderá ser um dos cuneiformes, poderá ser o medial, o intermédio ou lateral, poderá ser o cuboide, poderá ser o talos, poderá ser um dos metatarsos, uma falange, enfim. Como disse na Alai, não tem receita de bolo, não existe um protocolo de tu tem que seguir passo a passo. Existe sim os passos para você seguir testando e verificando o que o corpo responde. Então, identificado aonde está, qual é a articulação que está sem a mobilidade, é preciso o quê? Devolver esta mobilidade através da Alai, através da manipulação, através da liberação articular energética, aonde eu volto a frisar que a principal coisa a nós usarmos é o nosso ar. Outra coisa importante é na região da lombar, a região da torácica, é a mesma função. É preciso o quê? Muitas pessoas vêm com queixas de lombar, queixa de torácica, e lembremos bem o seguinte: a maioria das pessoas não faz manutenção da parte mecânica. A grande maioria faz só manutenção da parte muscular. A grande maioria talvez esteja exagerando, mas boa parte das pessoas faz a sua academia, faz o seu pilates. Isso é excelente para uma qualidade de vida, faz sua caminhada, enfim. Mas a parte articular. Então vamos falar numa queda. Então a queda ela é muito prejudicial para a qualidade de vida da coluna e de toda a articulação. Então geralmente quando tem uma queda pequena, geralmente a pessoa diz, não foi nada e vai mesmo. Vai seguindo, só que isso já gera o quê? Uma certa compensação. Poderá ser uma pequena pancadinha, mas poderá, se for na pelve, ela poderá ter jogado a pelve anterior ou posterior e perder um pouco de mobilidade.
O corpo irá tentar compensar isso, mas até quando? Até quando? Quantos anos? Muitas vezes vai muitos anos, 10, 15 anos compensando, ou até mais, mas vai dar problema. Mas vejamos bem, se a queda foi maior, uma queda maior, então geralmente a pessoa vai fazer o que é certo, ir lá fazer um raio-x e diz, e conforme o diagnóstico, houve fratura, fissura, não houve nada, mas geralmente não houve nada. E aí o que acontece? Geralmente a pessoa fica só no anti-inflamatório e não vai atrás da parte articular. Grande erro da pessoa. E grande erro dos profissionais que não encaminham para avaliar o quê? A parte articular. Se houve uma queda muito forte, ótimo, fez o raio-x, não fraturou nada, é preciso avaliar a função de cada articulação. Porque se uma articulação perde a função, vamos supor na lombar, ela rodou para a direita e não consegue voltar, certamente as vértebras abaixo, elas vão ser o quê? Sobrecarregadas. O que isso significa? Com o tempo, o quê? O corpo vai tentar compensar, mas quando uma parte começa a fazer o trabalho duplo, geralmente uma pressão muito forte em cima do disco. E aí é muito comum o quê? As protusões discais ou as hérnias de disco, que apavoram muita gente. Mas veja bem, lembremos que dentro da LAI a gente olha isso como uma consequência e não como uma causa. Embora, por que estourou o disco tal? Certamente porque houve pressão em excesso em cima dele. É preciso o quê? Avaliar qual é a causa. E por final aqui, nós queremos mostrar o quê? Nós usamos instrumentos muito simples, porque nós queremos o quê? Difundir que para nós, desde a filosofia de vida, para nós sermos felizes, precisamos só de coisas simples. Aquilo que é sofisticado, nós com certeza não precisaremos. Nós precisamos o quê? Abastecer nossas necessidades básicas, viver com amor a si próprio, com amor na família e termos amigos, nos relacionarmos e cuidarmos bem das pessoas. Com isso, nós seremos felizes. A mesma coisa, nós usamos instrumentos da LAI muito simples. Nós usamos para os tecidos moles, nós usamos o quê? A colher. Então ela substitui o gua sha da medicina chinesa. Só que a maneira como nós usamos é muito diferente do gua sha. Não é simplesmente raspar. O nosso objetivo é descolar, mas sem dor. É liberar a face, mas sem dor. Então nós não, volto a dizer, nós não mexemos aonde dói. Nós queremos buscar a causa. Então os tecidos moles a gente usa então a colher. Para vocês terem uma ideia, nós passamos um final de semana inteiro só treinando com a colher e com os olhos fechados, com os olhos vedados. Por que isso? Porque nós temos que desenvolver a sensibilidade em nossas mãos. Umas pessoas já têm a sensibilidade mais aguçada, mas se já tem, é preciso avançar mais ainda. Outros têm pouco, mas ao treinar o toque com os olhos vedados, o que a gente faz? Transfere os nossos olhos para a ponta dos dedos. Isso é muito importante para aplicar a LAI. Quando a pessoa vai lá e ao tocar ela sente toda a região. Vai tocar o joelho, mas ela consegue sentir a região que vem desde o quadril até o joelho e que vem desde o pé até o joelho. Isso é importante para o sucesso. Outra coisa, nós usamos o quê? Instrumentos pequenos com EVA. Para quê? Porque para nós interessa daí a parte articular, o osso. Nós defendemos que o osso só sabe vibrar. E para isso nós precisamos o quê? Devolver o quê? Com a vibração que a gente provoca, a gente faz o quê? Faz com que ele vá soltando. Então eu comparo sempre uma gaveta que está emperrada ou empenada. Se nós formos lá forçarmos ela, o balcão vai junto e não dá certo. Qualquer batidinha na lateral vai fazer com que a gaveta volte a funcionar. Mais ou menos assim é o que nós trabalhamos e pensamos na LAI. Então a gente usa um martelinho pequeno, mas o martelo, gente, pode ser qualquer coisa, pode ser outra madeira, pode ser até mesmo uma pedra. O que é interessante é dominar a técnica. Então, esta é a importância que nós mostramos assim, uma maneira diferente de você resgatar a qualidade de vida do seu cliente sem medo, por quê? Fazendo como nós ensinamos no curso, não existe praticamente perigo nenhum, porque nós
não tem, volto a dizer, nós não temos manobras bruscas, ou seja, não usamos força e por consequência não tem estalos, ou seja, nós vamos lá devolvendo energeticamente, mexendo a energia daquela região e assim devolver a qualidade de vida às pessoas. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E você que está nos vendo, agora nós vamos seguir com o depoimento de um aluno que hoje é um grande profissional e você verá qual era a profissão dele, o que ele fazia, para saber que você que tem sensibilidade, o que gosta da área, é possível e o curso da LAI está aberto para você também aprender e ajudar muitas pessoas a melhorarem a qualidade de vida e viverem felizes. Eu estou aqui com o Dilamar e ele é um dos alunos que hoje está desempenhando um papel fantástico. Mas vamos começar. Dilamar, qual é mesmo a tua profissão? A minha profissão é eletricista. Eu sempre vivi dessa profissão até agora há pouco. Quantos anos de eletricista? Desde 1984. Então já uma boa caminhada como eletricista. Bom tempo. E você fez trabalhos comigo, né? Você prestou serviços para mim e eu lhe fiz um convite. Lembra desse convite, né? Eu disse, eu quero que você faça o meu curso. E aí, como é que foi? Como é que tu lembra da tua reação? Primeiro foi a kinesiologia, né? Começou na kinesiologia. A reação foi um pouco de surpresa, assim, um pouco de será que eu sou capaz de fazer isso? Será que vai dar certo? Será que eu tenho essa capacidade de fazer alguma outra coisa a não ser eletricidade, que era o que eu sobrevivia até então, né? Foi essa mais um pouco de surpresa e de incerteza, um pouquinho de insegurança. Eu lembro que você logo disse assim, mas eu não sei nada do corpo humano, eu entendo muito de eletricidade, mas eu disse, mas é assim que funciona o corpo humano. Então eu falei, tudo isso a gente consegue vencer, e de fato é isso que eu digo. Se eu não conheço ainda um pouco de anatomia e tal, se você não conhece, você pode vencer. Mas a partir daí, aí você fez a kinésio e depois foi convidado também a fazer a LAI, né? Isso. Na própria kinésio eu já comecei a me interessar um pouco mais pela anatomia, que não poderia ser diferente, né? E estudando em vídeos, estudando em livros, para entender o funcionamento um pouco do corpo humano, né? Mas comecei pelo básico e logo depois fui me aprofundando um pouco mais na cinesiologia, né? Que é o estudo do movimento dos músculos e órgãos e tudo. Então, aos poucos eu fui pegando um pouco de jeito com a coisa, mas o que mais entusiasma e o que mais dá o efeito para a gente seguir em diante é os resultados, né? São os resultados que a gente consegue melhorando a qualidade de vida das pessoas. Assim, isso foi o principal trampolim, assim, que me fez ir mais para o lado agora da LAI e da kinesiologia do que propriamente da eletricidade. Isso, porque tem muitas queixas, muitas pessoas precisando melhorar a qualidade de vida. Você fez primeiramente a formação básica, né? E agora você já está indo na avançada. O que você percebeu, essa avançada, o que eu diria são a formação completa, ou seja, os 4 módulos. Percebeu a grande diferença só a básica agora com o curso completo? Bom, eu percebi várias diferenças, mas mesmo com a básica, os resultados são incríveis. Assim, eu tive muitos resultados, inclusive eu gravei alguns vídeos, mostrei para os colegas e tal, de casos assim realmente espantosos, incríveis, assim, de pessoas com muitos e muitos anos de sofrimento, de limitações, que a gente consegue em algumas sessões melhorar muito a qualidade de vida daquelas pessoas. Mas a avançada vem para dar agregar muito mais ferramentas para a gente poder trabalhar
e poder ajudar as pessoas. A formação avançada ela visa realmente a pessoa ter um domínio total, porque isso depende muito do empenho. Como qualquer coisa, lá é assim, eu não posso só fazer o curso e esperar assim, ó, tudo vai acontecer, não, eu preciso ir atrás. Se eu quero algo, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar. Então é a mesma coisa quando eu digo para o aluno, vai fazer a primeira parte da live, é preciso o quê? É preciso ir adiante, é preciso durante esse mês que intercalam um curso e outro, você treinar, dominar aquilo que foi visto naquele módulo. Ou seja, o curso não são só os 3 dias de cada etapa, o curso ele permanece durante todo o mês e isso a gente começa acompanhando diariamente. E como eu sempre falo, né, a prática eu chegava a ser chato com as pessoas lá de casa e com os amigos, que eu não podia ver ninguém com dor ou com alguma limitação que eu queria ajudar e eu queria também treinar logo, né? Exato. Eu vi vários vídeos que você postou e enviou até para mim, de um jovem, por exemplo, lembro do joelho, que todos queriam fazer cirurgia no joelho. Isso. E que você foi surpreendente o resultado já desde a primeira sessão, tu lembra bem, né? Desde a primeira sessão já teve uma movimentação no joelho que ele não tinha com vários outros tratamentos, né? E um tempo depois de tratamento com ele, o médico e os fisioterapeutas desistiram de fazer a operação no joelho e eu trato ele de vez em quando, ele faz algumas sessões comigo. O joelho, que era o joelho que foi machucado, problemático, está melhor do que o outro. Do que o outro. Então isso mostra mais uma vez a grande eficácia. Mas atualmente você está, eu vi que você mandou um vídeo para mim, que você está atendendo um senhor, que ele fez uma cirurgia na mão e os dedos realmente tinham ficado encolhidos e logo na primeira sessão você devolveu, eu vi bastante mobilidade. Até te parabenizo pelo trabalho fantástico. Como é que você tem atendido ele novamente agora? Eu atendi ele agora, foi há 2 dias atrás. Inclusive, esse problema estava se estendendo para outra mão dele e nós já estamos tratando, a mão dele já está com bastante movimento e além da limitação de movimento que ele teve, antes da cirurgia já tinha e depois da cirurgia seguiu essa limitação de movimento e após a cirurgia vieram as dores muito fortes na mão e essas dores já diminuíram muito e o movimento está gradualmente assim voltando e ele está muito faceiro. Muito bom. Eu vou te perguntar assim, hoje, como é que tu divide o teu tempo? Quantos dias por semana tu é eletricista e outra vez você trabalha como terapeuta? Eu comecei fazendo alguns atendimentos à noite, logo após o meu expediente como eletricista. Aí depois eu comecei a atender aqui na clínica também e o meu tempo agora, se for dividir em tempo, o tempo maior é com os atendimentos de kinesiologia. Eu atendo, eu reservo as manhãs para trabalhar como eletricista e à tarde e à noite como kinesiologista e terapeuta da LAI. Muito bem. Então você é mais, para dizer, mais terapeuta do que eletricista. Agora eu já estou passando mais terapeuta. Mas assim, te perguntando, esses resultados, isso te engrandece? Como é que tu se sente quando se devolve a qualidade de vida para as pessoas? Eu sempre tive essa vontade, essa coisa assim de ajudar as pessoas e pelo próprio bem-estar assim das pessoas, né? E conseguindo esses resultados com a LAI, com a kinesiologia também, e com a técnica da sétima costela, que é outra técnica. Então, é muito gratificante ver pessoas com anos, às vezes, eu já tratei pessoas com 12 anos de limitação de movimento e com algumas sessões saíram com um movimento 100%.
isso é muito incrível e a gratidão das pessoas se transforma em mais pacientes, mais clientes também. Eles indicam para os amigos, para os colegas. Indicam para todos os parentes, para todos, porque é uma coisa realmente incrível, a velocidade e os resultados. Então, não tem como. Pessoas com limitações de movimento há vários anos, todos da família e todos os amigos acostumados a ver aquela pessoa, por exemplo, com a mão travada, com a mão congelada. De repente, ela aparece com a mão movimentando. Isso é um milagre. O que é um milagre? São os sinais. Isso é importante. Então, o que eu quero ressaltar hoje, assim, vamos lá, fazer uma pergunta para as pessoas, geralmente da live, eu tenho que fazer um investimento. Sim. Se você comparar o investimento feito com a live com o resultado, né, dá para tirar um investimento de todo o curso no mês? Sabe que dá? Olha, ou menos que isso? Eu não trabalho, como eu falei, eu não trabalho 100% do meu tempo com a live. No mês passado dava para pagar 2 cursos. 2 cursos. Então, você veja bem, é isso que a gente quer dizer para o profissional, que o investimento tem um retorno certo. Desde que você que está nos vendo se dedique, ou o profissional que você falar se dedique. Não existe. Se você, por exemplo, só como eletricista, dissesse, mas eu não sei os testes musculares, eu não sei o movimento articular, e parasse por aí, o que ia acontecer? Você ia desistir, né? Provavelmente não ia ter aquele estímulo. Por quê? Porque sem esse conhecimento básico, os resultados são muito menores, porque a pessoa não tem o estímulo, não tem... porque o que estimula realmente o terapeuta a seguir é o resultado. Se ele não tem resultado, ele não vai se estimular a seguir. E sem o estudo, não vai ter resultado. Eu chamo sempre a atenção que é como dirigir, né? Quando a gente começa dirigindo, a gente não pega o carro e sai. A gente faz o quê? Apaga o carro, aí vai treinando marcha, tudo é complicado, tem embreagem, tudo é complicado. Hoje, depois de um tempo de treino, tudo acontece automático. E assim também é na live. Então eu quero te agradecer pelo teu testemunho. E o que tu diria para as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão interessadas em fazer o curso da live? Eu diria façam, eu diria estudem, eu diria que vocês vão ter uma gratificação muito grande com as pessoas que vão lhe agradecer, mandando vídeos depois agradecendo, os parentes agradecendo. Isso é muito, muito gratificante para nós como pessoa e como terapeuta. Se vocês, como todos, né, querem também um retorno, né, é muito interessante. É muito interessante por quê? Porque a propaganda é o resultado e resultado é o que ela dá. Ok? Muito obrigado. E você que ficou interessado, é só acessar o nosso site www.quiropilates.com.br e também logo nós vamos ter já a Agenda 2020. Então são poucos cursos da Live que acontecem por ano. Então o próximo curso agora programado, então vai ser aqui em Santa Maria, um curso para o primeiro semestre de 2020 e um outro em São Paulo. Então é somente 2 cursos, porque como eu falei, são 4 etapas. E você está convidado a conhecer essa ferramenta fantástica e ajudar muitas pessoas a mudarem e melhorarem a qualidade de vida. Agradecimento a todos, um abraço a todos e até a próxima.